Então, pessoal, sejam bem-vindos à nossa reunião Dr. Nestor de Barros 2024. Eu sou a Erika Endo, médica assistente do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Lembrando que você aí que gosta dos nossos conteúdos, não perca a oportunidade de comprar os nossos cursos, que são totalmente online e você pode assistir no conforto da sua casa ou em qualquer lugar. E temos uma novidade, um curso completo no dia 26 de outubro, que é sábado, para você desvendar os segredos do BIRAD ultrassonográfico. É um curso híbrido com a parte teórica totalmente online, associado ao hands-on, simulando a prática diária. Então é imperdível para você que quer melhorar suas habilidades. É só acessar o site irradiando.com.br, que está na descrição do vídeo. E o curso de ressonância magnética ainda está para ser agendado. Então aproveite e participe dando sugestões de datas. Sempre lembrando que se você está assistindo a reunião ao vivo e essa reunião é imperdível, não perca a oportunidade de abrir seu microfone, teclar no chat e participar da reunião fazendo perguntas e comentários. Hoje, especialmente, a gente tem patologistas com a gente. Se você está assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para as notificações e dar um like para aumentar o compartilhamento deste conhecimento. Então, hoje a gente tem a tão aguardada sessão anátomo-radiológica do ICESP, com a doutora Alessandra Borges, que é fellow em radiologia mamária aqui da instituição, no Instituto de Radiologia da Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e a doutora Bárbara Santana, que é R2 de patologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então, com vocês a palavra, os casos selecionados especialmente para vocês. Olá, pessoal. Meu nome é Alessandra. Então, a gente vai começar aqui nossa reunião da Radiopato. O nosso primeiro caso é uma paciente do sexo feminino de 25 anos. A paciente ela era gestante de 22 semanas quando ela veio para o setor da mama. Ela tinha já uma história oncológica e de 2023 ela começou com sintomas de congestão nasal recorrente. E aí, em maio de 2024, ela tinha uma história de protusão ocular com alteração visual. Foi feita uma biópsia orbitária e com o resultado de um rabdomiossarcoma de órbita esquerda. Esse daqui, a gente está na seção de mama, mas é só para exemplificar um pouquinho. Então, aqui a gente consegue verificar uma massa, né, que acomete um componente intraorbitário, etimoidal esquerdo. Ela também tinha um componente intracraniano. Então, durante o estadiamento da paciente, na tomo de tórax, foi visualizado uma assimetria do parênquima mamário aqui à esquerda em relação ao lado contralateral e solicitada uma avaliação por ultrassonografia. A paciente veio então encaminhada no setor para a realização do exame e aqui a gente consegue ver na ultrassonografia que ela tinha essa área não nodular, hipoecogênica, predominantemente hipoecogênica, heterogênea. Ela Ela tinha contornos indistintos, em alguns segmentos ela ficava bem próximo à pele e ocupava praticamente todo o setor os quadrantes superiores da mama esquerda. E correspondia ao exame físico a uma área de endurecimento da mama. Então foi realizado a cobiópsia dessa área não nodular e aqui são os exames da biópsia. Então veio o exame anátomo-patológico. Me ouvem? Anatomo patológico, o caso ele é muito emblemático para ele mostra a importância pra da que a gente consegue perceber. Esse monte de coisa roxa são uma proliferação celular. Você vê que é altamente celular, porque os roxos são núcleos. Então, como tá tão denso, muitas células envolvidas. Você vê que mais perto. Vocês conseguem perceber que essa proliferação respeita as estruturas, naturais da mama, as estruturas do parênquima mamário. E aí, quando a gente vai aproximando, a gente vê o que a gente poderia chamar de neoplasia maligna indiferenciada sem um informe clínico adequado. Essas células, de um aspecto epitelioide, elas têm uma baixa coesão entre elas não estão se unindo para tentar formar alguma coisa, tentar formar túbulos, tentar formar um epitélio. E aí, sem um informe clínico, a gente poderia cair num pitfall de pensar, tá, a gente está na mama, então será que isso aqui é
não exponencial de um alto grau nuclear extremamente indiferenciado, e aí a gente fazer esse painel de mama, e aí vem tudo negativo, e é um triplo negativo? Ou se não, a gente pensar, tá, tem informe clínico, essas células também, elas parecem às vezes ter uma cromatina um pouco granulosa, que é o que a gente chama às vezes em aspecto de sal-pimenta. Será que isso aqui é um neuroendócrino? E o grande problema é que o rabdomiossarcoma, ele pode tanto marcar citocreatinas, que são nossos marcadores, que demonstram que essas células seriam carcinomas, e o rabdomiossarcoma também pode marcar marcadores neuroendócrinos. Então, mais uma vez, a gente poderia acabar caindo no cano de dar um diagnóstico errado por uma besteira, por uma linha no pedido médico, né? Mas, com a informação de que a gente tinha na paciente já um diagnóstico prévio de um rabdomiossarcoma, a gente vai com um olhar diferente. Realmente, isso aqui pode ser da mama, a gente vai fazer um painel de mama, mas a gente também tem que excluir a possibilidade disso ser um tumor mesenquimal. E aí, com esse olhar, o rabdomiossarcoma alveolar, ele vai ser caracterizado basicamente por conjuntinhos de células roxas, que são essas células mais indiferenciadas. Ele é altamente agressivo, então ele vai ter um pleomorfismo importante, ele vai ter uma alta atividade mitótica. E as células que conseguirem minimamente se diferenciar para células mais rabidoides, elas vão apresentar um citoplasma um pouco mais eosinofílico, que a gente acaba vendo bem pouquinho nessa nossa lâmina. A gente também aqui vê uma célula tumoral multinucleada, que é também um achado que ele é comum no rábido alveolar, e acaba que os aspectos morfológicos em conjunto com a informação clínica nos ajudam bastante. Mas que seria algo que talvez sem esse a gente não teria esse olhar. Não é o que a gente espera, é o pensamento que a gente espera fazer diante de uma biópsia de mama, geralmente, né. Aqui mais uma imagem muito semelhante, era só para mostrar que tem muita mitose, ao longo das lâminas desse caso. E aí o painel que a gente fez? A gente começou fazendo o painel da mama, vendo que o GATA, que é o marcador de tecido mamário, veio negativo. Isso aqui é um controle interno positivo do tecido mamário normal. A gente vê que o RE é negativo, o RP é negativo e o HER2 é negativo. E aí, a gente, junto desse painel, a gente já fez o painel da diferenciação rabdomioblástica, que é a desmina, que a gente espera que fosse positiva e foi. A miogenina, que veio justamente no padrão imunohistoquímico que a gente espera no rábido alveolar, que é uma miogenina forte e difusa, porque existe também outra entidade chamada rabdomiossarcoma embrionário, que também vai marcar miogenina, também vai marcar esses marcadores rabidoides, mas a miogenina vai ser forte e focal. Então, isso também já nos ajuda no nosso diagnóstico de rábido alveolar. O MILD1 também é outro marcador da diferenciação rabdomioblástica positivo, e um KI67 altíssimo, de 90% das células, que casa com todo o nosso diagnóstico, que é um tumor mesenquimal de alto grau metastático nessa mama. E aqui é o nosso laudo, foi basicamente o que eu acabei de falar, né, que era compatível com metástase de um rabdomiossarcoma, e o painel imunohistoquímico que eu falei abaixo. Só para a gente ter uma ideia de como o caso ainda está em andamento, mas a paciente está realizando quimioterapia, ela está hoje com aproximadamente 30 semanas, e ela está bem, teve uma redução importante da proptose ocular e está fazendo um teste de vitalidade fetal semanalmente. Então vamos agora para o caso número 2. É uma paciente do sexo feminino, ela tem 70 anos, ela veio ao serviço devido a uma queixa palpável na mama direita há 4 meses. Ela tinha alguns exames externos do ano de 2023. Então, em agosto, ela fez um exame de ultrassom. Então, nele era descrito um nódulo hipocogênico oval e circunscrito na união dos quadrantes laterais da mama direita, cerca de 2 centímetros. E ela realizou uma core biopsy em setembro desse nódulo, que veio já o resultado de um carcinoma mucinoso, receptores hormonais positivos e HER2 negativo. Então, o primeiro exame da paciente é aqui no serviço, então a gente tem essa mamografia. Então, aqui na incidência médio lateral oblíqua, a gente consegue perceber esse nódulo irregular,
microlobulado no terço médio do quadrante superolateral da mama direita, em correspondência, né, ao exame externo que ela tinha. E no ultrassom aqui a gente também a gente pode ver alguns linfonodos levemente proeminentes aqui no prolongamento axilar direito. E, no exame de ultrassom, a gente, em correspondência a esse achado, a gente consegue perceber esse nódulo também irregular, microlobulado, isoecogênico. Na verdade, aqui até um complexo sólido cístico predominantemente sólido, e que já tinha, né, essa biópsia externa de um carcinoma mucinoso, na união dos laterais no QSL da mama direita. Mas dando continuidade ao exame de ultrassom, foi visualizado esse nódulo, também irregular, microlobulado aqui na mama esquerda agora, no QSM, união dos quadrantes superiores da mama esquerda. E também esse daqui, esse nódulo que foi descrito como oval circunscrito na união dos quadrantes inferiores, um aparente componente intraductal hipoecogênico, uma orientação não paralela à pele. Então foi indicado para essa paciente realizar a biópsia de todos esses nódulos da mama e com a revisão de lâminas, né, da biópsia que ela já havia realizado no nódulo da mama direita. E, nesse caso, a gente veio com o diagnóstico de carcinoma mucinoso invasivo com grau 1 histológico. Vou pular para as imagens que eu acho que é o mais interessante. O carcinoma mucinoso, ele vai se caracterizar basicamente por ter essas piscinas desse material amorfo, meio acinzentado, azulado, que é a mucina extracelular. E aí, meio que boiando nessa piscina, a gente vê esses ninhos celulares. Esse pode ter tantas áreas mais hipercelulares, como a gente vê aqui, como a gente pode ter, por exemplo, tumores que só vão ter esse componente celular, que vão ser as variantes hipocelulares. E aí, as células, ele tende a ter um grau nuclear baixo, e o que a gente consegue ver na imagem são esses núcleos pequenos em relação ao que a gente espera do núcleo do tecido mamário. Uma cromatina fechada, que no caso é ela mais roxinha, mais densa ali naquele núcleo. Contornos regulares, a gente não espera ver nucleolo. E aqui a gente consegue ainda ver uma certa arquitetura micropapilífera, que ele tem esses pseudolumens que ele forma, e aí os núcleos, ao invés de estarem para dentro, entre aspas, assim, e voltando a esse lumen, estão para fora, parecendo quase uma florzinha, assim. Aí naquele nódulo, era na união dos quadrantes inferiores, como ele era bem pequenininho, ele media cerca de 0,5 centímetros, a gente optou por realizar uma mamotomia dele. Então aqui a gente fez a retirada da lesão aqui. E veio como resultado anatomopatológico da mamotomia do nódulo da união dos quadrantes inferiores da mama esquerda, um carcinoma ductal in situ, com extensão para um papiloma intraductal. E no outro nódulo, que também ficava aqui na mama esquerda também, mas ficava mais no QSM, união dos superiores, que era esse nódulo que ele era irregular, microlobulado, foi optado por realizar uma core biopsy dele, e veio como carcinoma mamário com diferenciação neuroendócrina. A gente já recebe a peça. Esse é o... Sabe aqui? Uma amostra... Esse caso em particular, muito importante para mostrar como a biópsia pode mostrar uma lesão, e algumas características dessa lesão podem acabar não aparecendo, porque é isso, a gente às vezes tem um nódulo de 10 centímetros, a gente recebe amostras minúsculas, e às vezes há uma discordância mesmo do que a gente vai conseguir encontrar lá pela própria heterogeneidade do tumor. E esse vai ser um desses casos. Nessa primeira biópsia, o que a gente acaba vendo são esses... basicamente um tapetão celular, com células relativamente monótonas. Não há uma grande variação nuclear, parece ter uma atipia nuclear 1 grau 2. E ele
muito provavelmente entraria aqui como não especial, porque o não especial é aquele que não tem características o suficiente para entrar nos grupos dos carcinomas mamários especiais. E aí ele tem essa diferenciação neuroendócrina, que foi uma coisa até que a gente foi conversando antes, porque ela fez, eh, e enfim, depois a gente volta para isso. Mas a diferenciação neuroendócrina nos carcinomas mamários, ela pode acontecer em 30% dos carcinomas de tipo não especial, em 20% dos carcinomas mucinosos, que foi aquele anterior que eu acabei de mostrar, e em 75% dos carcinomas papilíferos sólidos. Claro que vão ter carcinomas neuroendócrinos da mama, tumores neuroendócrinos da mama. Representam menos de 1% dos cânceres de mama. Então, acaba que são as exceções das exceções. E vai ser um perfil imunohistoquímico e morfológico diferente. Não vão ser áreas de diferenciação neuroendócrina, e sim o carcinoma inteiro com aquela característica. E aí, por essa marcação de sinaptofisina positiva, que foi dada nessa biópsia, o diagnóstico de um carcinoma mamário com diferenciação neuroendócrina. Ok? Então, nessa paciente foi optado por realizar 2 setores, um setor da mama direita, que era onde existia o carcinoma mucinoso, e um setor da mama esquerda, onde tinha aquele CDIS no inferior com o neuroendócrino QSM. Então, aqui é o anátomo patológico dada a peça cirúrgica da mama direita. E na peça, haviam as mesmas características que eu mostrei naquelas lamas anteriores. Minas de mucina, aqueles ninhos celulares, de baixo grau nuclear. E aí, o que a gente achou mais bonito para trazer para a reunião, porque não é uma coisa que a gente vê sempre, nesse aumento, o que a gente está vendo são umas células gigantes multinucleadas, e elas estão meio que se organizando ao redor dessa mucina. Então, e o que está acontecendo aqui? O estroma está havendo um extravasamento da mucina para o estroma, e o estroma está reagindo, formando uma resposta gigante celular do tipo corpo estranho a essa mucina. Que é basicamente o que a gente está vendo aqui. Eles se organizam de uma forma a meio que enclausurar mesmo essa mucina, toda rodeada por essas células gigantes. Eu achei que era o que podia ser de mais diferente daquelas biópsias para a peça que a gente está vendo agora. E aí, quando aquela primeira biópsia, que tinha dado um carcinoma mamário com diferenciação neuroendócrina, para uma peça, a gente conseguiu ver que aquela biópsia, ela deixava esconder algumas características que fizeram o nosso diagnóstico mudar para um carcinoma papilífero sólido. Por quê? Vocês olham se vocês olham aqui, é muito semelhante, porque é o mesmo material. Só que na biópsia, a gente não consegue, por exemplo, perceber que é um nódulo muito bem delimitado. Ela é basicamente uma bolinha sólida, com um tapetão de células, e entre essas células a gente vê eixos fibrovasculares delicados, que é o que vai caracterizar o carcinoma papilífero sólido. Tentei tirar alguma fotinha aqui, que eu acho que fica meio claro na imagem, mas aqui, nesses buraquinhos, a gente acaba vendo que tem um eixo fibrovascular entre eles. Aqui também vão ter vários outros durante a avaliação da lâmina em si, né? Então, esse foi um dos casos que houve a mudança de diagnóstico, porque a gente conseguiu ver que a lesão amostrada na biópsia, quando a gente pegou a peça, tinha características que mudavam o diagnóstico mesmo. Porque as outras características, elas são parecidas. Eles vão ter essa monotonia celular, vão ter esses núcleos de baixa atipia, que eles poderiam entrar aqui num grau nuclear 1, são atipias muito baixas. Então, por exemplo, essa área aqui, não tem como dizer que é um papilífero sólido, é no total que a gente acabou conseguindo esse diagnóstico. O que casa com como esses carcinomas têm um alto índice, 75% na endócrina, casa justamente com a marcação que tinha sido dada na biópsia. Peraí, mas não entendi como é que vocês confundiram o mucinoso com o papilífero? Não. Não, são duas lesões. Ah, são duas lesões. O mucinoso
é da mama direita e o da esquerda é com diferenciação neuroendócrina. É, Ele Biópsia que veio a diferenciação neuroendócrina, mas na peça diz era que era só um papilífero. papilífero. era um papilífero sólido, isso. Porque como ele não tem papilas, ele é denso. O diferencial dele vai ser justamente assim, que ele vai ser essa nodulação bem delimitada. Ele vai ter, por entre essa lesão, feixes fibrovasculares. E se eles não conseguem ser amostrados, a gente não consegue dar o diagnóstico. E você acha que se tivesse feito a mamotomia, talvez tivesse feito esse diagnóstico? Com mais células, assim, né? Porque aí você teria mais fragmento, não? É porque é isso, assim, é a amostragem, né? Dependendo. Num tumor de 10 centímetros, talvez você façam muitas biópsias ou mamotomias e não adianta. adiante. Depende muito do Tem que caso a caso, né? Tem que tirar tudo, né? Alguns casos, sim. É. Agora, o que chama atenção nesse caso, por exemplo, é o fato de ser aí 2 tipos histológicos diferentes, né? Você tem aí o mucinoso, você tem um papilífero e bilateral, né? Isso que chama atenção. E o que fechou o CDIS? O O CDIS, na nódulo que verdade, veio veio o CDS, papilífero. pessoal? Eles fizeram um setor Sim. da união dos inferiores, que era Tá. onde era o CDIS, que aí veio com margens coincidentes. Eles ampliaram o setor e depois ficou como a peça ficou tudo como papilífero. Mas tem CDIS, Tá, mas tem componente com Mas carcinoma fechou do como papilífero. invasivo ou in situ, esse papilífero? Por definição, o carcinoma papilífero sólido, ele é um tumor in situ. Existem entidades que são os tumores papilíferos com invasão, que é, por exemplo, outros que vê um componente de carcinoma especial e esse componente invadir. Há também até a própria usamos como base o livro da RU, que ajuda a gente enfim, é nosso livro base de patologia. E até ele é meio não deixa tão claro, porque, por exemplo, como a invasão é rara, é ainda uma zona meio cinzenta. Eles falam, por exemplo, que as invasões podem ser consideradas quando outros tipos de carcinoma vão estar ali junto do tumor, e aí essa componente vai ser invasivo, tipo, eu tenho um papilífero sólido e eu tenho um especial aqui do lado, e aí a gente e aí vai virar algo invasivo, mas não pelo papilífero. Ou o papilífero, ao invés de ele ser uma nodulação bem delimitada, ele vai poder ter meio que um serrilhamento, ele vai perder um pouco esse formato arredondado, bem delimitado, e ser um papilífero com invasão. Mas ainda é uma zona na patologia que ela está em avanços, digamos assim. Porque também, Não, além de tá. tudo, Então, eles são lesões que não têm células mioepiteliais. Eles não precisam ter células mioepiteliais ao redor, como os outros carcinomas in situ, o que dificulta mais nossa avaliação. só para entender aqui, Bárbara, então a diferenciação entre o in situ invasivo, no caso do papilífero, ele é anatômico. Vocês precisam ver a cápsula e verificar se esse carcinoma está indo além da parede do ducto. E não é imunohistoquímico, pelo que entendi, é isso? É, é morfológica, né, que a gente fala. De ver se, por exemplo, esses nódulos eles estão perdendo suas características mais bem delimitadas, ou se, quando ajuda, tem algum outro componente de outro tipo tumoral, por exemplo, um especial, e esse sim está invadindo. É uma área cinzenta. Tá, é só para a gente se posicionar também, a gente entender, porque quando vem o diagnóstico de carcinoma, por exemplo, papilífero, seria interessante sempre partir para a pesquisa de um linfonodo sentinela, por exemplo, né? Porque sempre há a possibilidade dele vir invasivo, né? Pelo que entendi ali, porque há uma dificuldade diagnóstica, né? Por definição, majoritariamente ele vai se comportar majoritariamente dolente,
Isso dá do linfonodo, os sítios. Oi, Bárbara. Oi, doutor. Oi, deixa eu só apresentar aqui, só para te ajudar, né? O pessoal aí que não me conhece, eu sou assistente da mama também, da patologia, e oriento a Bárbara nesses vários casos que a gente viu. A entidade carcinoma papilífero sólido, e nós temos também carcinoma papilífero encapsulado, são entidades diagnósticas que, por definição na RU, são tumores in situ, a não ser que o patologista identifique foco de invasão, que significa que a célula de fato está infiltrando o estroma e tem reação desmoplásica do estroma. Não sendo identificado invasão do estroma, essas entidades costumam se comportar de forma indolente. No entanto, para que se feche esse diagnóstico, a gente tem que respeitar os critérios de ter uma neoplasia de baixo grau histológico. Geralmente, eles são casos que apresentam marcação luminal, eles não têm representação, em geral, de amplificação de HER2 e índice de KI67 mais baixo. Então, sim, Bárbara, eu concordo com tudo que você disse. Eu só queria reforçar que quando a gente fala carcinoma papilífero, e a gente não está dizendo isso como uma entidade diagnóstica, isso não quer dizer muita coisa, diz apenas em termos de morfologia. Então, quando você está numa biópsia e chama isso de um carcinoma papilífero, você está dizendo que é uma questão maligna. Agora, estadiar e chamar ele de carcinoma papilífero sólido ou carcinoma papilífero encapsulado, a gente está assumindo que é uma entidade diagnóstica da RU in situ e com baixo potencial de malignidade. É isso só que eu queria reforçar aí para que não ficasse dúvidas em relação a isso. Obrigada, Rafael, pela participação. Imagina. Comentários. Então, esse caso reforça também que quando você tem mais de uma lesão na mama, e elas são suspeitas, você sempre tem que fazer a biópsia. Você não pode sempre pressupor que é tudo a mesma coisa. Então, vale a pena a gente biopsiar, porque você pode ter lesão benigna, lesão maligna e malignas com diagnósticos histológicos diferentes. Isso vale para calcificação, para nódulo, né? Para simetria, que isso é importante, tá bom? Se alguém tiver, acho que depois de cada caso eu vou perguntar, se alguém quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, depois de cada caso vocês podem comentar e abrir o microfone. Aí, só para finalizar esse caso, a programação dela agora, ela está aguardando o início da radioterapia adjuvante. Não foi indicado nem a quimioterapia adjuvante devido à idade, comorbidades e à agressividade do tumor. E foi só iniciado o anastrozol adjuvante. Então, vamos agora para o nosso terceiro caso. É uma paciente do sexo feminino de 49 anos. Ela veio para o nosso setor devido ao aparecimento de um nódulo na mama direita em outubro de 2022. E ela relatava um grande crescimento desse nódulo. Ao exame físico, realmente era visto um abaulamento no QSL da mama direita, com a palpação de um nódulo de cerca de 10 centímetros. Nos exames externos, ela tinha uma mamografia de dezembro de 2022, que estava com um B2, BRADS2, nódulo compatível com fibroadenoma, na RRA da mama direita de cerca de 6 centímetros. Aí depois ela teve um ultrassom, que já deram BRADS4, de janeiro de 2023, que falava de um nódulo hiperecogênico com áreas de baixa ecogenicidade de permeio, medindo cerca de 7 centímetros da mama direita. E ela foi, então, realizado um mês depois, uma core biopsy desse nódulo, que veio como tecido adiposo maduro sem atipias. Os nossos primeiros exames de mamografia. Então, aqui a gente consegue avaliar que tem um nódulo com uma densidade mista, com a presença de uma pseudocápsula no quadrante superolateral da mama direita, na região da queixa palpável aqui. Também a gente consegue perceber um nódulo oval circunscrito com calcificação grosseira da mama esquerda, compatível com fibroadenoma. Aqui na média lateral oblíqua, fica mais fácil da gente conseguir definir que existe uma área de distorção arquitetural no segmento mais anterior desse nódulo. Ao exame de ultrassonografia, a gente tem um nódulo irregular, indistinto, no quadrante superolateral da mama direita, medindo cerca aí de 10 centímetros,
compatível com o exame físico. Ele tem margens aqui indistintas, principalmente aqui na sua porção mais posterior. E hipericogênico. Aqui é uma imagem do Logic View para a gente conseguir delimitar um pouco melhor o tamanho da lesão. E ela tinha uma acentuada vascularização ao Doppler. Então, foi indicado realizar uma nova core biopsy dela, na mama direita. Aqui as imagens da core e as lâminas. Nessas lâminas, majoritariamente havia um componente adiposo, até então maduro. E havia um componente bifásico. Havia tanto esse componente estromal, aqui, e esse componente epitelial. Nesse momento, a gente já consegue perceber que há uma certa hipercelularidade desse estroma. E aí eu vou aumentar para a gente ver que, apesar da hipercelularidade, até então, nessa amostra, não havia o epitélio, ele estava com características benignas, eles não tinham muitas atipias, e as células estromais que foram mostradas também não tinham atipias significativas. E aí, o que foi colocado no laudo? Foi descrito justamente que eram focos dessas regiões e que esses focos poderiam corresponder tanto a um amartoma mamário quanto a um tumor filóides, até então com essas características benignas. Porque o tumor filóides ele se caracteriza por uma proliferação estromal associado a um componente epitelial, que a gente tem aqui um epitélio, a gente tem aqui um estroma, a gente tem aqui um estroma relativamente hipercelular, só que pela amostra a gente não tem como dar esse diagnóstico. Então a gente sugere e indica prosseguimento da investigação. Nesse caso, você não conseguiria dizer que o tumor filóide está dentro do amartoma? Ok. E sim, o amartoma estaria como um diferencial aqui. Porque, por exemplo, diante de dessas lesões hipercelulares estromais, a gente tem algumas possibilidades diagnósticas. A gente pode pensar num fibroadenoma hipercelular. O amartoma mamário entraria como um possível diagnóstico também, entendeu? Mas não que o filóide estivesse dentro. Pelo menos não nesse momento, não com essa amostra. Foi tirada a lesão, né? Foi tirada. Vamos ver Então, os próximos capítulos. Não, Então, antes de ir pro setor, deixa eu só fazer alguns comentários aí. Alessandra, volta na imagem aí para mim, por favor, da mamografia. Principalmente da mamografia, só para a gente analisar agora, antes de ter o resultado. Você consegue ir? a mamografia? É. Tá aqui. Tá, e qual que era a história? Tem história desse nódulo? Se ele estava crescendo ou não? Exames anteriores ou coisa do Foi. tipo? A gente, só para relembrar. Não tem os anteriores. Não, só tem a descrição deles. Tá. Então, a descrição, a gente tem a mamografia de dezembro de 2022, que falavam de um nódulo compatível com fibroadenoma, medindo 6,7. Aí depois ela tem Não, uma ultrassom perfeito. de janeiro, que aí deram já como B4, um nódulo hipericogênico com baixa ecogenicidade de permeio, lobulado, paralelo, medindo 7,7 na mama direita. E aí ela fez a core em fevereiro, que veio como tecido Tá bom. adiposo maduro, sem atipia. Vamos ver. Ah, perfeito. Vamos ver a mamografia Imagem. agora? Só para a gente ver a mamografia. Olha, vendo a mamografia, é o seguinte, né? Alguma coisa tem que já chamar a atenção da gente. A gente está diante de uma lesão fibroepitelial comum, porque olha o tamanho dela. Tá? Se a gente for ver, é uma lesão extensa e tem uma história aí de crescimento, né? É bem evidente. O fato de ter gordura, ele na verdade é só um fator de confusão. Aí nessa situação a gente não deve levar olha, é um nódulo benigno porque tem gordura e encerrar por aí. Não, tá? Acho que não dá para a gente fazer isso. Então, lesões grandes em mama, a gente tem que parar, pensar, ver a história, analisar com cuidado. Por quê? As lesões estão crescendo, estão paradas, né? Elas não são pequenininhas. O que a gente tem de dado para analisar são aqueles nódulos pequenos, né? 1 centímetro e pouco, aqueles habituais que a gente acaba vendo com maior frequência, que são os fibroadenoma likes.
essa é uma lesão que já fugiu totalmente do padrão, que a gente está acostumado a analisar na nosso cotidiano, tá? Então, são lesões que, com esse AP, tá, a gente já tem que começar a pensar em lesões expansivas, né, lesões com, aí eu não sei o que vai fechar esse AP, mas o que vem no resultado análisis patológico, ele é totalmente condizente, né, porque a gente está achando, é uma lesão, um comportamento atípico, não é uma lesão dentro do padrão que a gente está acostumado, né, é, a gente, acho que seria complicado, talvez, a gente aceitar um amartoma, um fibroadenoma, ou somente um lipoma para esse nódulo. Esse é o tipo da lesão que requer uma amostragem, assim, ampla, né? Se a gente for fazer uma corda desse nódulo, o ideal é trabalhar com uma agulha mais calibrosa disponível, no caso 14, 12, e ir fazendo e amostrando diferentes regiões. E o ideal aí, nesse caso, é mirar para as áreas mais hipoecogênicas, não as áreas hiper somente. Então, porque é onde tem maior chance de a gente ter a amostragem celular, tá? Então, quanto maior a lesão, por incrível que pareça, aumenta a complexidade da gente fazer esse tipo de diagnóstico também. Não é algo trivial, não é só colocar a agulha, disparar e esperar, não. A gente tem que elencar as regiões que a gente vai amostrar, né, e amostrar ali de forma ampla. Tá? E a gente viu no caso anterior que a amostragem ela faz diferença, ela ajuda o patologista na hora de analisar. Tá bom? Essas considerações que eu queria fazer. Pode prosseguir, Ah, não, Alessandra. deixa eu falar um negócio também que eu queria falar sobre esse caso, ainda antes de saber o diagnóstico. Complementando com o Chimizo, é o seguinte, olhando assim, se não tivesse a distorção, mesmo com a distorção arquitetural, do meu ponto de vista, parece um fibroadenolipoma, tá? Um amartoma. Só que isso não exclui o prosseguimento da investigação diagnóstica com estudo anatomopatológico devido ao crescimento relatado, né, e a distorção arquitetural. Eu acho que o ponto mais importante é essa distorção arquitetural. Não sei o que os colegas pensam, inclusive que era a opinião do Chimizo, eu não teria feito por ultrassonografia. Por quê? Na ultrassonografia, você não está vendo a área de distorção arquitetural, você só está vendo a área hiperecogênica. Então, assim, na hora de você escolher, muitas vezes fica difícil você escolher. Então, nesse caso, eu teria feito uma mamotomia orientada por estereotaxia, né? Para pegar justamente, corroborando o que o Chimizo falou, que ele acha que precisava de uma agulha mais grossa, eu acho que a mamotomia, neste caso, seria o ideal e botar um clipe para confirmar se você fez no local correto, né? Para ver se colabora. Porque a gente tem, assim, vários casos que a gente até está pesquisando no trabalho de lesões dentro de um fibroadenolipoma, né? Então, assim, eu estou louca para saber o que deu. E lembrar também que o fibroadenolipoma, ele pode crescer, o normal mesmo. E você, apesar de ser uma doença benigna, você tem que tirar porque deforma a mama, né? Então, esteticamente, é muito ruim para pacientes, né? Então, dentro do fibroadenolipoma, você pode ter cisto, você pode ter fibroadenoma, você pode ter pode ter calcificação, né? Então, isso não é incomum, é que não é típico, a gente não está acostumado a ver, mas pode ter esse tipo de alteração, tá? Só para lembrar isso. Agora, você pode até ter crescimento do fibroadenolipoma por medicamentos, espirulactona, assim como você pode ter, né? Tipo, medicamentos que você toma no dia a dia, como você pode ter ginecomastia por conta desses medicamentos, você também pode ver crescimento só dessa região, é incrível, né? Que a gente já viu aqui. Fez biópsia e deu nada, deu tecido normal, entendeu? Então, isso é importante da gente lembrar, tá? Então, aí nesse caso, por exemplo, a Érica comentou aí, né, Érica, você comentou de fazer uma estereotaxia direcionada para a área de distorção arquitetural. A única limitação que eu vejo na estereotaxia é que você fica preso a uma região muito pequena ali do nódulo, né? Você não tem como angular, você não tem como mostrar regiões diferentes. Esse caso, por exemplo, poderia procurar, eu acho que eu começaria pelo ultrassom, tá? Pela possibilidade de a gente de ser amostrada regiões diferentes aí da lesão,
e procurar a área de distorção arquitetural dentro do nodo. Eu acho que o fato da gente ter uma certa maleabilidade de poder mudar a angulação e angular diferentes regiões do nodo é algo que favorece a biópsia pelo ultrassom. Caso o resultado não venha, por exemplo, não tivesse, assim, venha alguma coisa muito específica, aí sim, a gente poderia pensar em amostrar aí e partir para outro método de biópsia como estereotaxia, tá? Mas acho que corrobora isso aqui que quanto mais a gente amostrar, mais informações a gente vai ter, informações boas e mais informações sempre vão acabar ajudando, né, a gente nesse contexto aí. E outra, né, lesões grandes, a gente não tem muito de mama, a gente não tem muita familiaridade, a gente não sabe muito bem, a gente começa a navegar em diagnósticos incomuns. Então, por isso que é um cuidado que a gente tem que ter e não extrapolar, por exemplo, o que a gente tem para lesões pequenas, habituais, para esse tipo de lesões atípicas. É um cuidado que a gente tem que tomar. É muito comum, principalmente nós, radiologistas mamários, a gente querer dar nome a tudo, né? Querer encaixar bonitinho dentro do BIRADS. Sempre que possível, a gente vai fazer isso, mas sempre que a gente sair do comum, sair do habitual, a gente tem que saber até onde vai essa limitação do conhecimento estabelecido, né, que a gente tem aí na literatura. Esse é um caso que eu classificaria como atípico, tá? E, por exemplo, não concordaria muito com uma estabilidade, eu continuaria investigando. Posso falar uma... Deixa eu falar rapidinho. Oi, Maria Helena. Oi, Maria Helena. Que bom que você está Claro. participando. Pode falar. Então, não, é que eu não achei aqui o lugar de levantar a mão, mas eu estava olhando e pensando na mamografia, parece mesmo um amartoma. Daí chama a atenção que na ultrassonografia não parece um fibroadenolipoma. Tem aquela vascularização, fiquei imaginando alguma coisa que uma vez, muitos anos atrás, eu vi uma moça assim, que a gente ficou achando que era um amartoma, e depois era um tumor maligno, era um hemangiosarcoma. Então, essa preocupação, porque ele parece tão, assim, circunscrito, um pouquinho lobulado, na mamografia, com gordura. Na ultrassonografia, muito difícil, porque tem um padrão que quase lembra o snowstorm, né? A gente não consegue ver a parte posterior por limitação da ultrassonografia, pela parte mais profunda. Então, chama muita atenção a ecogenicidade. E, como vocês falaram, a hematoma também pode crescer. Agora, no laudo da parte do patologista, eu acho que está considerado que margem irregular, é isso? Mas, na imagem, a gente não consegue falar que tem irregularidade. E deve ser alguma coisa diferente do que a gente está acostumado a ver, numa exceção, mas é um caso muito difícil, e que a mamografia parece muito fácil, mas a ultrassonografia acho que é bem complexa, e daí aquilo que a Érica falou, de repente, de colocar o clipe naquela área que está toda repuxada, né, de distorção, mas eu ficaria preocupada só com a vascularização, porque na ultrassonografia você pode sair um pouco dos vasos, né? Ou se depender, pegar a parte de vascularização, comprimir, e na mamografia nós estaríamos meio assim, às cegas para esse tipo de pensamento, né? Mas obrigada, era só mesmo passando aqui o que me ocorreu aqui, as ideias. Eu só queria complementar que eu concordo com vocês que o ultrassom é mais fácil, é mais rápido, não tem radiação, e esse ponto que o Shimizu falou de você poder atirar em vários lugares, eu acho que é super importante. E só para me justificar, entendeu? Que eu acho que a estereotaxia seria melhor por conta da distorção arquitetural, que pela imagem da ultrassonografia não parece uma área de distorção arquitetural no meio. Acho que não era possível de identificar, né? Então, por conta disso, que eu teria sugerido direto a estereotaxia. Mas todas as considerações do Shimizu, concordo totalmente, entendeu? Tanto que foi progredido, né, para estereotaxia. A cor foi em agosto, em outubro, indicaram uma mamotomia por estereotaxia, dessa distorção arquitetural.
Então, aqui é a imagem da batalha naval e aqui pós-mamotomia com a colocação do clipe na área de distorção. Ficou perfeito, hein? Ó. Mas eu tenho uma pergunta. Por que não optou por tirar tudo de uma vez? Entendeu? Em vez de fazer a distorção. Foram vocês que optaram ou foi a mastologia? É isso que eu queria saber. Não, foi a gente que complementou o estudo, a Tá. mamotomia, porque a biópsia já não havia, exatamente por não ter sido, às vezes, amostrado o tecido, a gente optou por fazer a mamotomia. Entendi. E aí, nesse material da mamotomia, a gente já consegue ver um pouco melhor essa proliferação. Porque a gente vê que há uma proliferação estromal evidente, acompanhada de um componente epitelial em vários cortes. A gente já percebe que há uma hipercelularidade aumentada em relação ao que a gente tinha no material anterior. E aí eu quis aqui trazer só, eu não vou falar a tabela toda, mas eu só queria mostrar para vocês, ter uma ideia mesmo de como a gente da patologia vai classificar os tumores filóides entre benignos, borderline e malignos. Porque a gente vai se basear na borda tumoral, se ele é bem delimitado, se ele vai permeando o parênquima, na celularidade estromal, no nível de atipia das células estromais, porque a gente não espera atipia no componente epitelial, no componente ductal, na atividade mitótica, no stromal overgrowth, que para a gente no campo de maior aumento, a gente consegue ver só crescimento estromal, mostrando que justamente é aquele componente que está se proliferando para além e sem conseguir ser acompanhado pelo componente epitelial. E pela presença de componentes malignos heterólogos, como, por exemplo, um lipossarcoma, e essas que vão ser algumas características que a gente vai conseguir diferenciar entre maligno, benigno e borderline. E aí, nessa lesão da mamotomia, a gente via que tinha atipias celulares leves, a gente não via um índice mitótico alto, se não me engano eram 2 mitoses em 10 campos, que ele joga ele mais pro benigno. Porém, tinham essas áreas de expansão estromal, que já joga ele pro lado da malignidade, que foi justamente ter esses campos de proliferação estromal e não ter mais outra componente na tela. E essa área de expansão estromal são esses pontinhos Aqui, roxos? isso, porque assim, o componente estromal ele pode ser, no nosso caso, ele era composto por células fusiformes, que é basicamente a característica do borderline. Ele vai ser essa proliferação do estroma. E Pode mostrar. todas essas células, elas são células fusiformes que estão fazendo parte desse estroma e são elas que estão meio que proliferando e criando a lesão. Junto delas, a gente espera que tenham componentes ductais. Só que a quantidade, tipo assim, a razão estroma e epitélio vai começa a diminuir, digamos assim. É como se o estroma estivesse ganhando e não tivesse áreas epiteliais o suficiente na lesão. Deu para entender? E aí isso é uma característica que já vai sugerindo malignidade. Você consegue mostrar aí? É o roxinho com o quê? Com o branquinho? Não, o branquinho Isso. é gordura, né? Não. Não, o branquinho ele vai ser uma parte do citoplasma, porque o roxinho são os núcleos, Sim. certo? E aí o que acontece é que a gente está vendo num campo de menor aumento que a gente só encontra o componente estromal. O componente estromal é isso aqui. Tá. São essas células fusiformes se proliferando e tipo assim, formando áreas só delas. Não, deu para ver. Deu para entender? Tá. É que aqui eu só quis justamente mostrar, tipo assim, pegar um campo, mostrar que só tinham elas, porque isso é um dos critérios que a gente usa de malignidade. Beleza. Beleza? E aí, como na mamotomia a gente não consegue avaliar as margens dessa lesão para saber se elas estão infiltrando ou não, e faltava mais alguma coisa? Você achou Não. que era borderline? Não é Ficou isso? com borderline. Por quê? Quando a gente próximo maligno, todos aqueles itens eles têm que estar
eles têm que estar checados. Aqui a gente não conseguiu checar todos. As atipias ainda são leves, tem pouca mitose. O que chamou atenção para a gente aqui é muito hipercelular e tem essas áreas de proliferação estromal. As margens a gente não tinha como avaliar pela amostra da mamotomia. E eu não consegui trazer a imagem, mas tinham componentes no tecido adiposo que eram sugestivos de serem um lipossarcoma bem diferenciado. E aí, conclusão até então, tumor Como é filoide. que é? Onde podia ser um liposarcoma que você falou? Eu não tirei foto aqui, mas eu vou trazer fotos na peça, porque ficou melhor. Não ficou Tá, tão claro, né? Porque a amostra era muito pequena, era muito pouca gordura entendi. nessa amostragem. Eu deixei para trazer quando tiver mais bonito, que eu acho que fica mais claro. Em novembro, a mamotomia foi em outubro, novembro, realizaram um setor da mama direita, a retirada da lesão. E aí, nessa lesão, a gente já consegue definir, finalizar o nosso quadro. A gente continuava vendo essa hipercelularidade importante, acompanhada desses componentes ductais. A gente já via atipias de moderadas a intensas, dependendo da área onde a gente olhava no tumor. Aqui, a gente consegue ver também mais células extremamente pleomórficas, a cromatina aberta, nucleolos evidentes. Tem algumas mitoses no campo, mas no total a gente tinha dado mais de 10 mitoses em 10 campos de aumento, que a gente vai contando, né? A gente vai passando o campo pela lesão e fazendo a conta de quantas mitoses vão tendo. E esse índice aqui já joga ele também para a malignidade. Até então, todas as características que eu disse dessa lesão já penderam para a malignidade, correto? E a gente também conseguiu ver áreas de bordas expansivas que eram discretas, eram focais, mas que existiam com a permeação do parênquima adiposo adjacente. Você vê que ele não estava bem delimitado, ele não estava uma bolinha, ele meio que fazia essas pequenas irradiações para o tecido adjacente. E não está nos nossos critérios, mas isso ajuda a mostrar como essa neoplasia é de alto grau, que a gente conseguia ver necrose de padrão tumoral, que são essas necroses que a gente chama de sujas, porque elas têm dentro delas esses debris celulares, essa poeira celular de células destruídas que ficaram em meio àquele tecido necrótico. E, por último, O que é o tecido necrótico aí? isso tudo aqui. A gente está vendo aqui, basicamente, meio que células mumificadas, células cujo núcleo ele foi se destruindo, ele tem virado essa poeira, o conteúdo interno da célula, ele se soltou, e aí forma esse material meio róseo com essas... É que a gente chama de poeira celular. É basicamente o debris dessas células destruídas. E aqui também, porque aqui acabou ficando não tão bonito, né? Mas aqui tá um pouco melhor. Tá? Por último, a gente também encontrou melhor um componente heterólogo, que foi o liposarcoma bem diferenciado. No liposarcoma, a gente, ao invés de ver, como a gente tinha visto naquela primeira biópsia, não sei se vocês lembram, os adipócitos, eles eram todos relativamente do mesmo tamanho, redondinhos, regulares. Eles não traziam para a gente um aspecto de malignidade. Quando esses adipócitos apresentam algumas características malignas, eles vão mudando o seu tamanho, eles vão apresentando várias conformações, eles vão ficando de tamanhos distintos, e entre eles a gente vai vendo que as células dos adipócitos, elas vão adquirindo pleomorfismos, que a gente não espera que eles existam num tecido gorduroso maduro. E Vão aí, adquirindo o quê? Não entendi. eles vão adquirindo algumas atipias celulares que a gente não espera identificar num tecido adiposo maduro. Eles estão com tamanhos diferentes ali, eu tô vendo. Isso, eles estão aqui. É isso que é a... Aqui, ó. São núcleos dos adipócitos com um pleomorfismo que, para essa lesão, é um pleomorfismo moderado, e associado a todo esse quadro de tem mitose. Aqui, aqui tá um atraso do... Aqui.
aqui a gente tem uma célula bem grande, com nucleolo evidente, muito diferente do tamanho que a gente esperaria. Aqui a gente tem células mitóticas. Também a gente não espera ver muita mitose, porque o tecido gorduroso é um tecido que ele não está proliferando na mesma intensidade de uma neoplasia. E com isso a gente já conseguiu fechar o diagnóstico desse componente heterólogo. Na ocasião foi pedido aí, inclusive, auxílio do nosso chefe da Patimolis, que é o Dr. Falzoni. E aí, com todas essas características, com a hipercelularidade, as atipias moderadas a intensas, as margens mal definidas, que permeiam o parênquima, a presença de um componente heterólogo, o alto nível de mitoses e a presença do predomínio das áreas de predomínio estromal, a gente conseguiu fechar esse caso como um tumor Plodes maligno. Veio ainda com margens cirúrgicas coincidentes. Então, foi optado, então, em março desse ano, fazer uma ampliação para uma mastectomia direita. E nessa mastectomia, no leito em que foi retirado o setor, a gente já não mais identificava células neoplásicas do tumor filose. Isso aqui que eu estou mostrando são só reação gigantocelular do tipo corpo estranho. A gente vai ver aqui. A gente vê aqui também uns cristais de hematoidina, que são meio que as fases finais do gradação da hemociderina no tecido, eles acabam formando esses cristais amarelados. Mas eu trouxe isso basicamente para mostrar que, sim, a gente encontrou o leito, no leito a gente não encontrou mais filóides. Mas o que a gente encontrou como um achado incidental nessa mastectomia foi uma área de 6 milímetros que tinha uma proliferação de celular com atipias, com acentuadas atipias nucleares, que é o que a gente está mostrando. A gente vê essas células com essa cromatina aberta, né? Vocês não veem mais o núcleo fechadinho, parecendo que alguém passou um lápis. Ela está completamente aberta, a gente tem núcleo evidente, a gente tem um pleomorfismo entre elas importante e significativo. E aí, abriu-se a hipótese de, será que essa paciente está com um novo carcinoma? Talvez um carcinoma tipo não especial, de muitíssimo alto grau? Aí, ou também de ser outra coisa. Estiócitos, a depender da situação, estiócitos podem ficar muito feios e nos confundir. E aí a gente fez o painel, a gente fez o S100, que vai marcar tanto células neurais, células miopiteliais, vai marcar algumas estiostoses. O CD68, que também marca estiócitos, veio negativo. E o mais importante para a gente, que é o E1 e E3, que é o nosso marcador de carcinoma. Então, essa paciente realmente estava apresentando um quadro de um novo carcinoma nessa mastectomia. A alponina veio negativa e a gente tem bonitinho o controle do estroma adjacente. O PM3 também veio negativo. O RE veio forte e difuso. E o RP veio fraco e focal. E com isso, a gente deu o diagnóstico de um carcinoma mamário invasivo de tipo não especial, grau 2 histológico. E a gente, inclusive, colocou uma nota ressaltando que não haviam mais elementos do tumor filose residual no material e que esse carcinoma foi encontrado, foi um achado mesmo após procurar mais, fazer mais blocos da mama dessa paciente. E que o diagnóstico do filódes anterior ele estava mantido, não tinha, foi realmente um achado e um novo caso, que era esse carcinoma de não especial de 6 milímetros, dental. Deixa eu fazer uma pergunta que eu não sei Ô, se... Bárbara, posso fazer um comentário? Só acrescentar aí para todos os ouvintes, eu fui assistente, inclusive, que eu lembro muito bem desse caso, ele me causou um susto inicial, e é isso que eu quero deixar claro, tanto para você, Bárbara, quanto para todos os ouvintes. No momento em que a gente encontra um carcinoma do lado de uma neoplasia
um sarcoma, uma neoplasia fotocelular, a gente tem que imediatamente pensar na possibilidade de um metaplasia. Então, Bárbara, não sei se isso você ia falar, se ia ficar claro, é que retrospectivamente eu pedi para a gente levantar o caso todo do DES. Esse filódes maligno ele foi revisto de cabo a rabo para que a gente interpretasse de fato que não tinha marcação nesse filódes maligno de nenhuma citokeratina. Vocês entenderam por quê? Quando a gente encontra um carcinoma in situ ou um carcinoma invasivo, ou seja, uma neoplasia epitelial, do lado de uma outra neoplasia qualquer, que não é epitelial, nossa primeira hipótese que tem que ser afastada é carcinoma metaplásico da mama. A gente tenta integrar todos os achados num diagnóstico só. Mas aí foi feito tudo isso, pessoal, e aí a gente, de fato, ficou com os dois diagnósticos, de um sarcoma, né, o pilótis maligno, e mais o carcinoma invasivo da mama. Então, eu não sei se ia falar isso, Bárbara, mas eu queria deixar claro essa análise retrospectiva que foi importantíssima para que a gente definisse como um novo primário e epitelial e nada a ver com o sarcoma, entenderam? O caso foi desafiador, né? Para todo mundo. Bastante. Não Acho que acabou ainda? Que isso? a visão retrospectiva foi importante nesse caso. A gente rever retrospectivamente tudo que foi feito para afastar um carcinoma metaplásico. Entendi. Depois da mastectomia, ela voltou ainda. A mastectomia foi em março. Em junho, ela voltou, foi no pronto atendimento, no Caio, devido a uma queixa de vermelhidão, abaulamento da mama. Aí eles solicitaram o ultrassom do pronto atendimento para avaliar coleções. E a gente encontrou esse nódulo oval, circunscrito, hipoecogênico, heterogêneo, com acentuada vascularização ao Doppler. E realizamos novamente uma core biopsy desse nódulo. Aqui são as imagens da core. E veio no exame anatomopatológico. A gente tinha uma proliferação de células fusiformes altamente hipercelular. A gente conseguia ver áreas de overgrowth, conseguia ver áreas de atipias consideradas, mas tinha uma alta atividade mitótica. Mais de 16. E aí, nesse contexto clínico da paciente, a gente fez um painel extremamente focal. Foi fazer um CD34, ele marca justamente essas células mais e marcou focal. E ele, que a gente usa, ela fala que os carcinomas da mama, 100% deles vão ser negativos. Então, a gente tinha afastado a hipótese do carcinoma, que também veio negativo. Quando, novamente, a gente dá o diagnóstico de tumor filódes maligno nessa paciente recidivada. E, assim, casos de recidiva podem vir muito mais só componentes, não só componente estromal, mas muito mais componentes. Como essa lesão foi de uma biópsia, talvez ainda eu pegar o componente ductal, mas não, e que nesse contexto todo a paciente teve. Esse caso, né? Agora, né, o que Alguém assim, quer né, fazer um e comentário? parabéns aí pelos patologistas pela explicação, né, pela elucidação. E acho que o que fica de ensinamento num caso desse que para a gente, para nós radiologistas, né, na hora de fazer a biópsia, que lesões grandes, heterogêneas, requer o quê? A amostragem ampla, tá? A amostragem ampla, uma agulha máximo calibrosa possível, se estiver disponível, porque assim, acho que deu para ver a dificuldade, muitas vezes, do diagnóstico, né? Mas é difícil você fazer realmente, você fechar um diagnóstico, mesmo você fazendo imunohistoquímica aí para os patologistas, né? E aí, nesse caso, eu acho que o que é interessante, né? É a gente colocar na cabeça que às vezes 5 fragmentos que a gente tem como padrão não é o suficiente, né? Esse é o tipo caso, a gente está fazendo uma core, a gente vai para 7, 8, 9.
10 fragmentos, tá? Por quê? Porque a gente pode estar diante de uma lesão heterogênea que você precisa, né? Você dar informações e fornecer aí dados para ser feito um diagnóstico, por exemplo, dessa lesão. E realmente, né, a evolução desses casos de tumores fibrose malignos assim, mostra que são tumores agressivos, são tumores que recidivam, né? Gente, os casos foram muito interessantes. Já deu 12h05, nem percebemos, né? 3 casinhos aí. Queria parabenizar vocês duas pelos casos escolhidos. A presença também do Rafael fazendo esses comentários pertinentes e muito elucidadores aqui, né, para gente. E agradecer a presença de todos. E olha, adorei a reunião. Tem mais casinhos, gente. Vai ficar para a próxima, talvez, né? Então é isso, gente. Parabéns mesmo. Ficou lindo os casos aí. A gente aprendeu bastante. Eu ainda acho que é o filósofo Eu dentro da fibra agradeço de lipoma. demais também. Agradeço demais esse espaço, acho que ele é muito válido e com certeza a gente discutir esses casos aproxima, a gente vê quais são os desafios de cada um, né? Para cada especialidade. Rafael, E está um convidado parabéns para ficar vindo direto nas nossas reuniões, tá? e parabéns para os residentes pela organização e pela apresentação. Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada.